cafezinho gostoso. Deu inveja. Daqui a pouco eu vou perguntar pra você. Minha amiga Nice acabou de fazer aqui na redação. Olha, vamos falar de seleção brasileira, porque hoje quem teve a entrevista coletiva foi o Rayan, mas o meu querido Robson Morelli estava lá acompanhando e, claro, já traz para você as informações de cara de tudo que aconteceu na seleção brasileira também nessa coletiva de hoje. Tá do ponto de direção, então? Sapeca! Fala, Robson! Hoje a entrevista da seleção brasileira, a primeira depois da classificação diante da Escócia e pronta, né, ou se preparando para enfrentar o Japão no primeiro mata-mata da Copa do Mundo, foi com o atacante Rayan, um garoto de 19 anos, um dos mais novos a jogar na seleção brasileira, e é um menino que ainda está se descobrindo, é um menino que ainda está deslumbrado com as coisas da Copa do Mundo. Ele entra nos estádios, ele confessou isso, ele entra nos estádios e fala um pouco do tamanho dos estádios, das coisas bonitas que ele está vivendo nessa Copa do Mundo. Foi um jogador que começou no banco de reservas, ganhou a posição do Rafinha e agora já fala como um titular da posição da ponta direita. Ele fala do Vini Júnior, da importância do Vini Júnior pelo lado esquerdo do Brasil, e ele se coloca com a mesma importância do lado direito. Ele fala muito da tática, ele fala muito das orientações do Mister, chama o Ancelotti de Mister, que ele recebeu nessa sua primeira partida como titular da seleção brasileira. Ele falou também que representantes do seu clube na Inglaterra vieram para essa partida só para acompanhá-lo, então ele falou muito desse respaldo que ele tem do clube para jogar bem na seleção brasileira. Mas ainda é um menino que ainda fala pouco, que fala timidamente, que não vê a hora de a entrevista acabar, porque você sente o nervosismo dele, você sente esse incômodo de falar, de dar entrevista, de comentar sobre a seleção brasileira, mas ele falou que o Brasil vai se preparar muito bem, que o Ancelotti mostra muitos vídeos dos adversários ao longo do processo de preparação, então a gente costuma ver os treinos dentro de campo, a gente costuma ver o trabalho dentro de campo e a gente dá muita importância para isso, mas também existe um trabalho dentro de uma sala de apresentação, onde os jogadores recebem as orientações, recebem as informações dos adversários, recebem vídeos cortados de jogadas dos adversários, e ele falou tudo isso. Ele ainda não sabe muita coisa sobre o Japão, é verdade, teve até uma pergunta de um jornalista japonês sobre a importância e os pontos fortes e fracos deste Japão que o Brasil vai enfrentar no primeiro mata-mata, e o Rayan não soube explicar, se atrapalhou todo, falou, inclusive brincando, né, com um sorriso largo no rosto, essa aqui é difícil, né? Rapaz, foi o que ele disse, mas ele não soube falar absolutamente nada, não conhece nenhum jogador do Japão, mas ele tem aquele pensamento de jogador novo, de jogador que quer vencer, de jogador que vai seguir as orientações passadas pelo treinador e também pelos companheiros de equipe. Rayan é titular do time, Rayan foi muito bem contra a Escócia, e o Rayan está se preparando e preparado para fazer a sua segunda partida, se o treinador o mantiver pelo lado direito. Existem muitas chances disso acontecer, e pela primeira vez o Ancelotti repetiria um time, né, desde que ele chegou à seleção brasileira. Então é o garoto fazendo o seu trabalho, é o garoto mostrando muita personalidade, muita vontade de jogar, muita vontade de ajudar o time, e pronto para enfrentar esse Japão no primeiro mata-mata. O Rayan, ele tem a noção, é claro, já conversou isso com todo mundo, mas ele tem a exata noção que representa de agora em diante as partidas da seleção brasileira. Se perder, volta para casa, se ganhar, continua na competição atrás do hexacampeonato. Muito bem, tá? Então, o Robson Morelli, que hoje não vai poder entrar ao vivo com a gente aqui, porque justamente estava acompanhando a entrevista coletiva, eu quero conversar com você. Rayan é um nome que o brasileiro pode confiar? Eu acho que pode confiar sim, ainda mais com a lesão do Rafinha. E a gente tem também outro ponta-direita que é muito bom também, que está ali na cola do Rayan, que é o Luiz Henrique. Mas a gente viu ali que a preferência foi pelo Rayan, e o Rayan correspondeu contra a Escócia. Foi ele quem ajudou bastante, tanto no primeiro quanto no segundo gol da partida de quarta-feira. E a gente pode ver ali um moleque novo, um moleque que quer entregar, está disposto a jogar ali pelo time, quer mostrar serviço, então a gente pode ter certeza que com essa disposição ele vai estar 100% ou até 200% a mais para entregar contra o Japão. Ramon, quero te ouvir também. Qual que é a importância do Rayan para a seleção brasileira? E ele fez de tudo para conquistar a vaga, e o Mister foi lá e bancou, né?
Bancou e acho que fez uma aposta interessante, porque ele de fato foi muito bem, sobretudo nessa última partida, já que o Brasil ficou manco ali do lado direito, né, foi perdendo jogadores importantes por ali, ele também foi tendo que, vamos dizer, construir o avião aí em pleno voo, né? Sim. E o Ryan é um jogador jovem, então ele tem fôlego, corre, marca, ajuda na marcação, faz essa pressão alta que é importante para você te segurar. E o Japão, sobretudo, até pelo fato de ter acho que fisicamente ser melhor do que o time da Escócia, pode inclusive fazer bolas mais alongadas. E essa pressão que você faz ali na saída de bola é importante. A gente sempre comenta isso, né? Você dá aquele chutão para frente, é sempre mais complicado para que o atacante possa dominar. Se ele se sente pressionado, o cidadão que vai sair com a bola, enfia o pé na bola, dá a ligação direta, normalmente a defesa consegue recuperar com mais facilidade. Então, eu acho que por ali ele está bem servido, foi uma aposta boa que ele fez, todo mundo queria ver por ali o Endrick, né? Mas ele tem alternativas, quer dizer, acho que ele aos poucos vai conseguindo acertar o time. Acho que ainda tem alguns pontos de preocupação, aquela cabeça de área com o Casemiro, eu não sei, é um homem de confiança dele, mas a mim ele não passa grande confiança, apesar, repito, o Brasil ter feito uma belíssima partida contra a Escócia, né? O Bruno, inclusive, também foi outro que fez um grande jogo, mas eu não sei, à medida que forem chegando essas seleções aí mais fortes, o Brasil pode ter algumas complicações, inclusive defensivamente, né? Às vezes o time está lá tranquilo, relaxado, chega uma bola daquelas marotas e a defesa acaba se complicando, né? Então, pelo menos ofensivamente, eu acho que ele está conseguindo dar um jeito bacana. Do meio para trás, é que o time não tem sofrido gols nesses últimos 2 jogos, 3-0, né? Sim. Então é aquela história. Isso aí também ajuda a dar aquela tranquilidade, acaba encobrindo eventuais erros que possam ter acontecido durante a partida. Mas, assim, eu, diferentemente do que muita gente diz aí em relação ao Ancelotti, que não, mas o Ancelotti não vai resolver nada, você vê que ele tem qualidade, ele tem visão, ele entende bem o jogo e está conseguindo formatar um time minimamente competitivo para essa Copa. E aí, Toga, eu vou colocar você de novo na roda, porque a gente tava... Ontem eu estava no programa Cornetada da Rádio Metrópolis. Aliás, todos os dias, tá? 8 da noite, segunda, quinta, tem cornetada com meu querido Patrick Samartin. E participou uma das pessoas que esteve na formação do Luiz Henrique. E a nossa Tati está muito feliz na tela. Aos 19 anos, o Ryan se destaca. E eu quero saber de você, Toga. Essa renovação da seleção brasileira demorou muito, mas finalmente começou, né? É aquela velha história, né? Antes tarde do que mais tarde. Sim, sim. Precisava muito dessa renovação. Já tem gente que fica... O Rafinha já veio numa renovação. A gente pode colocar assim, na Copa de 2022. Só que muita gente já acha que o Rafinha estava devendo desde lá, porque o Rafinha fez uma boa eliminatória antes da Copa de 2022, chegou na Copa do Catar, não entregou o que a gente esperava, teve um desempenho excelente no Barcelona, só que chegou agora na Copa de novo. Apesar dos problemas pessoais ali e tudo mais, a gente espera que ele entregue muito em campo, da mesma forma que ele entrega no Barcelona, mas ele não entregou. Esse daí é fato para todo mundo que ele não entregou. Sim. A gente pode ver pelo próprio jogo contra o Marrocos, que apesar dele ter corrido, não fez nada. Inclusive, virou um clamor popular pela saída dele, né? Exatamente. Tanto que a gente vê aí a disputa pela vaga do Ryan Sim. e do Luiz Henrique. O Luiz Henrique entrou no primeiro jogo contra o Marrocos, mas foi pouco acionado. O Ryan já entrou contra o Haiti, ele entrou um pouco nervoso ali, mas ele já foi bastante acionado e ficou como titular para o jogo da Escócia. E a gente pode ver ali uma disputa muito boa entre os dois. É um sinal muito bom da renovação com 2 bons jogadores e sem contar também o Endrick que quebra um galho ali. Exato. Mas eu prefiro ele como centroavante. Bom, inclusive, agora já vai repercutir o que foi a entrevista coletiva, né, do Ryan, que aconteceu agora há pouco, minutos atrás, lá na consideração da seleção brasileira. E ele vai comentar, primeiramente, sobre a relação com o Vinícius Júnior, né, a participação do Vinícius Júnior, e como é treinar ao meio-dia, já que o jogo, você sabe que no Brasil é às 2 da tarde, mas lá nos Estados Unidos, o horário é de meio-dia, meu querido, é só na muleira. E aí o Ramon comentou sobre isso. Roda. O Vini é um jogador muito importante pra gente, tá vivendo uma fase incrível. Ele, Matheus Cunha, Neymar, os caras ali da frente, ele tá me ajudando bastante também, ganhando essa confiança. O treino de hoje, mas acho que foi por causa da folga ontem mesmo, pra gente
Mas tem esse também do horário também, que vai se acostumando com o calor, com o tempo. Mas é sobre isso também. Fred. O Ryan falando sobre essa questão do meio-dia. Não dá, né, Toga? Jogar meio-dia, meu amigo, você tá doido. Olha que eu jogo bola todo dia ali, meio-dia, 11 horas da manhã. A gente sai ali exausto. Aqui em Brasília a gente sofre bastante, principalmente com essa seca. Sim. E lá que tá como a gente pode considerar ali um calor extremo, muito quente lá os dias pela tarde. E aí a seleção pode sofrer com isso, mas eu acho que vai estar mais preparado do que a seleção japonesa. A Monvilar, ó, pra você ter uma ideia, eu tô olhando aqui na temperatura, né, naqueles canais de temperatura. Neste momento em Houston, são 34 graus. 2 horas a menos, hein? Ou seja, lá agora são 4h14 da tarde. A Monvilar, não dá, meu E o parceiro. estádio lá não é climatizado, não é coberto, né? Eu vou até procurar essa informação eu tenho aqui. a impressão que não. Mas se você se lembrar aí de trocentos anos atrás, na Copa lá de 94, o pessoal já reclamava disso. Os jogos, em função dos interesses televisivos e tudo mais, tinham que ser em horários que o jogador não está acostumado a jogar. Mamma mia. E aí sofre, não tenha dúvida que sofre. Né? Mas E tem um agora não é detalhezinho, diferente. você foi muito feliz que você perguntou. O Energy Stadium, né? Não é energia não, tá, gente? É NRG. O Energy Stadium, ele é totalmente climatizado. Ah, então pronto, já ajuda, né? Gostou? Ah, muito obrigado. Nós falamos inglês meio macarrônico aqui, tá? Mas tá tudo certo. Pois é, o Energy Stadium é climatizado, tem teto retrátil, né? E permite que o local seja fechado aí durante os dias de forte calor e umidade, garantindo uma temperatura interna controlada e confortável para os torcedores. Mas, cara, 34 graus não dá, mozinho, ó. Ah, não, tá doido? Mas se tem temperatura controlada, já ajuda bastante, né? Inclusive para os próprios jogadores, né? E o brasileiro está acostumado a jogar no calor. O brasileiro, nós estamos aqui num país de clima tropical, Sim, então sim. Tem que correr. Ainda mais um Ryan que tá novo. Eu é que não poderia correr numa temperatura dessa, mas ele pode, tranquilo. Lá em Belém. Eita, Se jogarem lá em Belém, lá no Mangueirão, Mamma mia. 35 graus ali, ainda mais com chuva. Nossa senhora, você tá doido. Aliás, falando em Mangueirão, ó, final de semana tem Série D do Brasileirão aqui no Metrópolis. Tem 20 jogos pra você. Bom, a gente continua falando sobre o Ryan. Sobe o TP, por gentileza. A gente agora vai